Olá pessoal, hoje o papo é com a assessora de investimento Daiane Cândido. Finalmente estamos juntos presencial, porque é só na telinha mesmo, né? É verdade. Então, Dai, fala para nós aí o que está acontecendo com esse mercado de investimentos, os escritórios, o que está acontecendo que está olhando o consórcio com outros olhos de um tempo para cá? Olha, Márcio, sendo bem sincera, eu nunca olhei para o consórcio. Nesses quase 10 anos que eu sou assessora, eu nunca tinha olhado para o produto, sabe? Aí, quando você chegou e, ao invés de me apresentar um produto, você me apresentou uma estratégia, isso mudou tudo. Eu comecei a enxergar o benefício que isso poderia trazer para os meus clientes, né? Então, acho que como assessora eu tenho que ter o compromisso de entregar resultado, né? E através da estratégia que você apresentou, eu consegui enxergar isso. E com o mercado hoje, taxa de juros aí a 15%, o crédito imobiliário, né, o financiamento imobiliário se tornou extremamente caro. Então, eu enxerguei dentro dessa estratégia que você apresentou uma forma que beneficia todo mundo que está envolvido, desde o investidor, né, que ganha com a alavancagem financeira, até o tomador que ganha pagando menos do que ele pagaria de juros num financiamento imobiliário. Que bom. E eu sempre falo que o Brasil é um país deficitário, né? A gente tem um déficit habitacional e é um país de tomadores. Então, nem os bancos mesmo dão conta de fornecer esse crédito. E a alavancagem financeira é justamente isso, porque tem quem precise da liquidez, quem precisa do crédito, seja para alongamento de caixa, seja para habitação, e tem quem ganhe com isso, né? Então, esse olhar de investimento, e tu é um destaque, né, Dai? Tu já está dentro de um escritório bastante renomado do mercado, e tu é a nossa top 1 desses últimos 7 meses aí, fazendo uma marca de 25 milhões em créditos para a tua carteira. E o consórcio, isso não está acontecendo só aqui em Minas, isso está acontecendo no Brasil todo. Sabe que no primeiro semestre de 2025, o consórcio atingiu 222 bilhões de créditos comercializados. E isso não se trata de compra de veículo, né? Então, é o investidor profissional, são assessores de investimento, grandes escritórios, players do mercado, olhando esse produto realmente como diversificação. Hoje, o brasileiro em si, ele percebe que ele não tem para onde correr. Ou é financiamento, como tu mesmo acabou de falar, que são os juros compostos, que realmente paga, nunca amortiza aquela conta, ou mesmo ter que, para evitar pegar dinheiro investido, dinheiro à vista, para imobilizar também não é um bom negócio. Então, o consórcio contemplado, o líquido, que tem liquidez, acaba criando um mercado secundário, né? Ou seja, esse crédito está ali, está líquido, e hoje é uma terceira opção. Então, não é mais só comprar à vista ou financiado. Também dá para se comprar com um consórcio. Só que tem a turma que precisa, né, que tem pressa e tá tudo certo, conforme for o negócio, tá tudo certo, mas tem a turma que quer ganhar com isso. Então, é isso que a gente realmente mostra. E o fato de quem quer ganhar e qual é o planejamento, normalmente a gente foca em pessoas que querem buscar uma alavancagem financeira, basicamente é obter ganho de capital, ter uma evolução patrimonial líquida maior, que é nada mais do que comprar barato e vender caro, né? Então, o crédito ele é caro no Brasil e é aí que todo mundo ganha. O escritório ganha no spread e o investidor ganha também num retorno, né, de um pagamento quando ele vende esse crédito já líquido. E o nosso papel aqui é pegar na mão do investidor, desde da adesão, né, abrir um grupo WhatsApp com ele, que você como assessora e eu como head, a gente está ali acompanhando a nossa área de back-office mês a mês, desde o primeiro mês, fazendo uma gestão do projeto, né? Então,
Basicamente, esse projeto ele também para pessoas, pode ser para pessoas também que querem buscar não só alavancagem financeira, que é o ganho de capital que a gente fala, mas alavancagem patrimonial também. Então, pessoas que têm uma predisposição mais para o mercado imobiliário, talvez se preocupando um pouco mais com a sua aposentadoria imobiliária, por que não? Fazendo que terceiros, né, inquilinos ou turistas, que é um mercado short stay de curta duração, de locação, Airbnb, etc., também é um bom passo. Mas a gente sabe, né, Dai, que nesses 8 meses que tu atingiu essa marca, acho que 9 a cada 10 clientes optam por ganho de capital mesmo, é ter esse retorno líquido na carteira. Bom, funciona basicamente para que o pessoal conheça como que a gente faz isso, essa gestão de lances até a liquidez, né? Então, no momento que a gente consegue, primeiro, vamos lá, primeira fase é uma boa conversa que tu vai falar um pouco mais para nós, como é que tu faz essa conversa, como é que tu identifica qual é o potencial do projeto para cada cliente, e é um investimento em ativos, né? Então, e o mais legal é que ele não tem adesão, ele não tem um aporte único, né? Ele tem pequenos provisionamentos mensais que tu vai explicar um pouco como é que tu estrutura isso para os teus clientes. O segundo passo é esse alinhamento de expectativa com o cliente, ele entendendo que ele não necessita uma contemplação nos primeiros meses, embora aconteça muito, né, com nossa carteira, mas assim que contemplar, ele vai ter uma rentabilidade mensal muito acima dos outros produtos financeiros. Então, por isso que é interessante essa diversificação, não só ficar na renda fixa ou renda variável, também diversificar, acaba tendo um custo de oportunidade melhor, porque ele acessa esse ativo com liquidez para que ele daí entre na segunda fase, que é escolher. Ele não é obrigado a vender para o escritório, que também é uma facilidade, né? Eu acho que isso dá muita segurança para o cliente, que o escritório garante a compra do crédito quando líquido, né? E a gente tem relatos dentro da nossa carteira de uma surpresa positiva, porque realmente é muito rápido. Não precisa para transferir a titularidade. Então, sempre lembrando que os clientes eles vão pagando um aporte mensal por mês. Por exemplo, hoje a gente escolhe cenários específicos, ou seja, modalidades específicas, grupos específicos, com administradoras independentes que já têm grupos menores e que têm regras específicas. Então, um escritório de investimento, além de ter assessores de investimento com experiência e know-how, também precisa ter um setor de hedge, um setor que fique estudando essas oportunidades no mercado e fazendo o que tem que ser feito, que é os lances e acompanhando todo o processo até a contemplação. Então, o cliente, basicamente, ele vai aportando, por exemplo, um ativo de um projeto de R$1 milhão, o cliente ele pode provisionar R$3.000 por mês, dividido em 5 cotas, 5 tranches, né? 5 cotas de 200 mil. Então, a cada cota que for contemplando, o escritório vai indenizando ele e ele mesmo usa essa receita da primeira cota contemplada para começar até a ajudar a fazer esse projeto se autofinanciar. Então, por isso que imagino que é tão assertivo isso para a nossa carteira. E, repito, esses 222 bilhões do primeiro semestre é porque realmente o mercado financeiro entendeu num produto tão antigo que é o consórcio, transformá-lo numa ferramenta de alavancagem muito sofisticada. Voltando para o momento que tem a liquidez, que ele ou nos vende, né? No caso, atualmente o escritório está pagando 22% sobre o crédito atualizado. Então é isso que dá uma alavancagem grande, mas principalmente também na escolha do projeto, é nós escolher um projeto com prazo longo. Então, como não se trata de juros compostos, o único custo financeiro é a taxa de administração, o tempo é a nosso favor. Então, quanto mais diluir esse custo financeiro no prazo, melhor. Menos dinheiro nossos investidores têm que tirar da sua carteira
dar uma boa alavancagem, mas principalmente também aportando com a estratégia de desconto na parcela. Ou seja, a gente paga metade do aporte até a contemplação. Como a maioria dos nossos clientes é para ganho de capital, é para venda mesmo, ele nunca vai ver a parcela integral, até porque nosso escritório, ele indeniza, ele compra 24 horas, ele tira esse título, né, com liquidez do cliente e também assume obviamente, todas as parcelas seguintes, até que o próprio escritório, que abriu um banco de créditos contemplados, atende o tomador para verificar se ele tem condições de pagar, verificar se o imóvel realmente está nas características de alienação. Isso é todo um risco do escritório. O investidor realmente ele não precisa esperar esse processo. Então, essa é a opção mais usada realmente, mas é de direito dos nossos clientes utilizar no mercado, como eu já falei, no mercado imobiliário, usar o crédito. Até a propósito, a gente acha que faz isso muito bem, que é de identificar nas primeiras reuniões se o cliente tem no seu radar alguma demanda imobiliária futura, né? Porque essa demanda imobiliária futura é importante saber, até para dimensionar o tamanho do crédito. Se vai pegar créditos de 200, 500 ou até 2 milhões, existem créditos únicos de 2 milhões, então isso ajuda bastante. Quando o cliente não tem nenhuma demanda imobiliária no radar, a gente divide, a gente pulveriza em cotas a partir de 200 mil, embora que a gente também faça de 100 mil, né, para que dê um fluxo de caixa melhor no projeto. E a terceira opção é o cliente deixar o valor investido, ou seja, ele acessou aquele R$1 milhão e ele não é obrigado a nos vender, muito menos a usar. Ele pode deixar o valor lá aplicado, que esse valor vai ficar não importando quanto ele já pagou, né? Sempre esse mercado ele tem foco na liquidez do crédito cheio, não importa o quanto ele pagou. Então, eu repito, o escritório faz uma oferta de 22%, por exemplo, nesse exemplo de R$1 milhão, eu estou falando em R$220 mil, caso o crédito ainda não passou o primeiro ano, porque ele tem INCC, né? Ele vai crescendo todo ano. Então, nesse primeiro ano, esse R$1 milhão, o cliente ele fica exposto a receber essa indenização, caso for na modalidade de sorteio e caso for nas modalidades de lance fixo, que a gente nunca utiliza recursos próprios do cliente. O cliente ele só provisiona mensal o que foi tratado no início, e a gente também utiliza recursos do próprio crédito para contemplar o mais rápido possível. E está no jogo mesmo, é essa a ideia, que a gente contemple, abasteça esse banco de créditos e todo mundo ganha. E o mais legal é que o escritório é muito focado na contemplação. Realmente a gente foca nas modalidades, a gente sempre pega grupos que entende que tem essa oportunidade dentro de administradores independentes, que tem modalidades que têm barreiras de entrada. Porque normalmente, e é por isso talvez que tu nunca olhou com outros olhos o consórcio, que a gente, a princípio, um produto que machucou muita gente, um produto que sofreu muito na mão talvez de grandes bancos, com meta daquela venda casada, as pessoas têm a ideia que se fica só à mercê da sorte, né? Então, que não é o caso. Sim, a gente conta com a sorte, mas a gente também conta com estratégias, né? Para que a gente consiga contemplar os nossos clientes o mais rápido possível. E passa por essas estratégias a escolha desses grupos, mas também, principalmente, o pagamento de uma parcela reduzida também são estratégias, não ter entrada, não ter adesão, pagar o mínimo possível, e quando eu falo em 50% de redução, da taxa também. Isso é muito importante, porque tem administradoras que não fazem os 50%
da taxa. Então, 50% do crédito da taxa até a contemplação, no nosso ponto de vista, dá uma excelente alavancagem financeira. Então, quando o nosso cliente aceita nos vender, basta pegar o celular, porque é tudo muito rápido, ele transfere essa titularidade para o escritório e a gente indeniza ele. E a rentabilidade ao mês que esse retorno dá depende de quando a cota vai ser contemplada. Então, não tem como entrar nessa jornada sem esse alinhamento de expectativa. E a gente mostra, através de um gráfico, que a rentabilidade é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais passa o tempo, menor a rentabilidade. Mas a gente nota que a gente tem um gráfico que tem uma curva, né, que ela sai da alavancagem financeira para a alavancagem patrimonial. Então, nesse momento, ela dá lá pelo 5º ou 6º ano. Então, desde o primeiro mês, a nossa equipe trabalha nessa gestão de lances e entra nessas modalidades que tem essas estratégias, que tem barreiras de entrada. Porque já são grupos reduzidos, né? Normalmente, uma administradora independente tem grupos menores que os grandes bancos, que tem 5.000 até 10.000 pessoas. Então, já é um grupo menor e ainda tem essas modalidades que tem essa barreira de entrada, que a princípio é simples, mas a gente abrindo o sistema, a gente vendo no mês a mês nas assembleias, a galera não consegue ficar adimplente, né? Então, essa premiação da adimplência, que a gente chama de fidelidade, vai abrindo portas. Então, isso acho que a gente trabalha muito bem, a gente explora isso muito bem e é um dos motivos que a gente tem o WhatsApp com o cliente, né? Então, a única função do cliente investidor é aportar, pagar a linha digitável, pagar o boleto que vai lá no WhatsApp, e o resto a gente cuida até a contemplação e até a indenização. Então, basicamente, é isso que a gente faz, essas duas etapas. A primeira etapa, estratégia de acesso ao crédito. A segunda etapa, estratégia de destino do crédito. Mas a gente ainda sabe que está só no começo, né? O mercado mesmo, ele ainda não descobriu, ainda tem muito potencial do consórcio crescer na próxima década. Ele vem batendo recordes todo mês, né? Ele bate recordes e vem crescendo. E eu vejo que há uma certa disputa da atenção do investidor, né? Então, há uma disputa. Por exemplo, construtoras vendendo projetos de apartamentos na planta, buscando, né, o financiamento através dos investidores para que eles construam o prédio. Vejo também o pessoal falando de fundos imobiliários, né, e comparando estratégias. Então, eu te pergunto, qual é essa visão, tu como uma profissional experiente, uma assessora super experiente do mercado financeiro, como organizar isso na cabeça do cliente, né? Se o fundo imobiliário disputa realmente com alavancagem financeira? Não, na verdade não existe disputa aí, são estratégias complementares, na verdade. O assessor de investimentos, a função primária do assessor de investimentos é conhecer o cliente. O assessor tem que conhecer o cliente, conhecer a vida do cliente, conhecer os sonhos do cliente, conhecer as possibilidades que o cliente tem para aí traçar estratégias, né? Quando você me apresentou essa estratégia do consórcio, eu fiquei maravilhada, porque eu enxerguei aí uma oportunidade de fazer alguma coisa de diferente pelo meu cliente, né? Então, a gente fica ali sempre renda fixa, renda variável e coisas desse tipo e esquece de olhar para outras frentes de negócio. Quando eu vou montar uma carteira para o cliente, quando eu vou desenhar, né, a estratégia que o cliente vai seguir, eu olho para tudo o que ele tem de possibilidades ali. Então, quando você fala de fundo imobiliário concorrendo com um consórcio, na verdade, eu uso isso como uma estratégia para alavancar o cliente.
Então, primeiro, eu monto a carteira com foco em renda. Então, nisso a gente está falando do cliente que já tem dinheiro, né? Cliente que já tem dinheiro, a gente trabalha a alavancagem dele usando uma carteira com foco em renda. Então, essa renda entrando dinheiro na conta é que paga as parcelas do consórcio. Então, quando eu desenho essa estratégia para o cliente, ele percebe que ele não vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar as parcelas, que ele não está sendo emboletado, né? Eu acho que muita gente ficou machucada por causa disso. Eles empurram o produto, trabalham produto e não estratégia, né? Então, a forma como a gente trabalha o consórcio é a estratégia. Então, quando o cliente vê que ele não vai precisar tirar dinheiro do bolso, porque a própria carteira é que vai alimentar o projeto, ele também fica encantado. Ele fala assim, nossa, eu achei isso incrível, né? Eu não tive nenhum cliente para quem eu apresentei essa estratégia que não topou fazer, né? Porque, na verdade, não tem nem como não fazer. Então, e também tem o cliente que não tem dinheiro, né? Então, como que a gente trabalha a estratégia para o cliente que não tem dinheiro? Normalmente, a grande maioria da população brasileira aí está dentro desse grupo, né? As pessoas não têm o hábito de acumular dinheiro. As pessoas veem dinheiro parado na conta e já começam a procurar o que fazer, o que gastar, né? Então, para esse público, quando ele tem um boleto para pagar, ele vai pagar. Ele vai pagar, vai encontrar um jeito, ele vai fazer isso e vai pagar o boleto. Então, nessa estratégia do consórcio, a pessoa tira das suas rendas ativas para poder pagar o consórcio. Tem uma cliente minha que foi dentro dessa estratégia e ela foi contemplada esse mês. Então, ela pagou 4 parcelas e vendeu o crédito dela por 22% do crédito liberado. Então, a alavancagem dela aí deu em torno de 1000% nesses 4 meses. Então, ela teve um evento de liquidez totalmente inesperado e era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de reserva financeira. Então, ela até fala, né, num depoimento, num vídeo que a gente fez, que ela voltou a sonhar. Acho que quando a gente encontra um propósito no produto, quando a gente entende uma estratégia e a gente começa a mostrar isso para as pessoas, a gente também transforma vidas. Eu acho que isso é muito importante. Encontrar esse propósito foi o que fez toda a diferença até para mim como profissional. Então, para mim, como profissional, isso fez diferença, né? Eu encontrei esse propósito e estou levando isso para os meus clientes como forma de transformar vidas também, certo? Então, dentro disso que você me falou aí, o fundo imobiliário concorre? Não, a gente trabalha a carteira e a vida do cliente como um todo. Então, a gente tem aí vários produtos, né? Mas o que faz a diferença é qual é a estratégia por trás desses produtos. Não é só simplesmente trabalhar uma renda fixa. Eu quero aplicar num CDB de 15% agora porque a taxa de juros está alta. Ok, mas o que a gente pode fazer olhando para o todo, olhando para a sua vida, olhando para os seus sonhos, olhando para os seus projetos? A gente pode acelerar esse processo de forma segura, de forma tranquila e usando de estratégias simples até. Então, eu nunca tinha olhado para o consórcio. Quando você me apresentou a estratégia, eu vi que isso realmente pode transformar vidas. Que legal. E realmente é tão bom comunicar o cliente contemplado, né? É sensacional. É sensacional, né? Realmente é muito bom e até ficamos espantados com o depoimento, que é forte, né? A gente escutou isso, né? De tá mudando a minha vida, mudando a minha perspectiva. Ela disse, voltei a sonhar. Então isso é muito forte. Forte mesmo, porque nós não temos educação financeira. Nós realmente enxergamos muitas vezes os boletos como normalmente são bens de consumo e o brasileiro ele sempre espera investir o que sobra e nunca sobra. Então essa ideia de trazer esse boleto para frente junto com aluguel, água, luz, faculdade, escola, traz para frente junto, que acaba forçando também um aporte recorrente, né? Que eu imagino que mesmo investidores profissionais, assim, têm algum problema de recorrência de aporte, porque o mundo, né, fica batendo nele, os bens de consumo ficam
né, ficam fazendo ele gastar esse dinheiro. Então, principalmente nós num país que tem a gente tem um grande problema que é previdenciário que só tá. A gente perdeu a oportunidade quando a gente tinha um bônus demográfico, né? Ou seja, população economicamente ativa é maior do que velhos e crianças, né? Tá passando. Isso foi nas últimas 2 décadas e a gente vai sofrer muito com isso quando chegar a nossa hora. Quando nós formos aposentados, a população economicamente ativa vai ser menor do que a quantidade de velhos e crianças. E o que vai acontecer é um colapso previdenciário, né? Então imagina, vai piorar. Então, quem não está se preocupando com a aposentadoria é muito, muito sério. E hoje a gente já vê isso, né? A gente já vê muito próximo de nós pessoas até, sabe que eu conheço casais assim que hoje já estão iniciando, entrando na aposentadoria, que estão baixando a qualidade de vida. E eram pessoas assim relativamente com uma boa, com bom nível, né? E já começam a encontrar problema porque realmente não dão conta. Então, eu concordo contigo, esse produto ele também mexe comigo nesse sentido, de a gente ter a certeza que tá fazendo bem. Até porque não há riscos. Ele não é um commodity, ele não está sobre um balanço mal feito, ou sobre uma guerra, ou sobre uma decisão economicamente política, né? Ele é um produto que ele é muito seguro. Então, não custa a pessoa provisionar. E é muito democrático, como tu mesmo falou. Tu citou essa cliente que foi contemplada, ela fez um projeto de 2 cotas de 100 mil, né? Foi. E uma delas já contemplou. Então, a mesma estratégia que a gente faz para incorporadoras, para construtoras, para que realmente empresas, empresários, ou grandes investidores fazem de 5, 10, 15 milhões, uma pessoa pode fazer de 100 mil. A nossa equipe atende da mesma forma, a gente tem as mesmas estratégias acompanhando nos grupos WhatsApp ali. Márcio, isso para mim é inegociável. É a comodidade para o cliente, que o fato de ter o grupo de WhatsApp isso traz, e a segurança. Meu cliente tem que se sentir seguro e confortável para entrar em qualquer estratégia, e isso eu senti com você. Até porque tu também pede recomendação para ele, né? Então, são clientes, tu tem clientes até me impressiona que tu tem clientes na tua carteira. Eu fico impressionado, sinceramente. Tem reuniões que tu faz que tem clientes cozinhando, falando contigo, tu pergunta do filho. Então, realmente, tu é uma assessora que faz esse trabalho, essa ponte afetiva com o cliente realmente muito bem feita. Então, isso também traz uma responsabilidade muito grande para nós de realmente estar apresentando a melhor estratégia e o melhor produto. O fato de eu construir essa ponte afetiva com o cliente é completamente genuíno. De uns 3 anos para cá, né, depois que eu passei por alguns problemas de saúde, eu comecei a enxergar a vida e as pessoas completamente diferente. Legal. Então, essa construção dessa ponte afetiva é exatamente porque aquela pessoa que está ali, ela está confiando em mim. Ela está confiando nas estratégias que eu vou apresentar. E para eu poder apresentar estratégias para ela que se encaixem, né, exatamente no que essa pessoa precisa, eu tenho que conhecer. Então, esse laço que a gente acaba criando é fundamental até para a construção do negócio. Que bacana. Então, a gente fica por aqui. Eu convido que cogitar essa hipótese de provisionar um valor mensal. Então, entre em contato, aperte no Saiba Mais ou mande uma mensagem para que a gente consiga mostrar em números, com o simulador na mão, essa estratégia de alavancagem financeira.
Ficou curioso? Quer saber mais? Clica no botão abaixo ou entre em contato